Alexandre Matos no Flamengo. Será que o diretor executivo poderá estar pulando o muro, saindo de São Januário e indo para a Gávea nesses próximos dias? A gente vai comentar sobre isso aqui no Fala Gigante, falar também sobre um conflito tenso entre Vasco da Gama como associação, que hoje é comandada por Pedrinho, e a Vasco da Gama SAF, comandada por Lúcio Barbosa, que tem como grande dona a empresa norte-americana 7774. Mas além disso, falar também, é claro, sobre a busca do Vasco da Gama no mercado por um diretor executivo. Tem negócio por Juninho Paulista, tem negócio por Juninho Pernambucano. A gente vai trazendo novidades aqui a vocês agora neste vídeo. Porém, é claro, né, torcedor vascaíno, antes de começar, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado, ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso você ainda não nos conheça, né, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante também, para você ficar atento, que é esse vídeo aqui, ó, pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então é claro, né, torcedor vascaíno, caso você ainda não seja um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no canal para não perder nada se tratando do nosso Cruz Maltino. Fechado, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Neste Fala Gigante, movimentado nesta tarde de sábado, a começar aqui falando com vocês sobre essa situação do diretor executivo Alexandre Matos, né? Porque foi-se confirmada na quinta-feira, a última quinta-feira, que o diretor executivo não faz mais parte dos planos do Vasco da Gama para a temporada de 2024. Alexandre Matos foi demitido do cargo de forma muito precoce, algo em torno de 100 dias que passou o Alexandre Matos no Vasco da Gama. Um diretor executivo que veio com status de grande nome, com status de o melhor profissional do mercado do futebol brasileiro e com principalmente a responsabilidade de uma reformulação no comando do futebol do Vasco da Gama. Porém que infelizmente sai pela porta dos fundos. Alexandre Matos sai sem moral, Alexandre Matos sai sem a confiança hoje do departamento de futebol do Vasco e sai com muitas rusgas internas. Porém, mesmo diante desse trabalho ruim no Vasco da Gama, pelos trabalhos bons que fez por Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Alexandre Matos segue com moral no mercado. E a última notícia foi para abalar São Januário, abalar o torcedor vascaíno. Porque nós aqui, eu falo nós e englobo eu, você e qualquer outro torcedor cruzmaltino, sabemos que Alexandre Matos é um profissional competente. Alexandre Matos é um baita de um nome. Se Alexandre Matos não fosse bom, o Cruzeiro não teria sido campeão brasileiro sob o comando dele, o Palmeiras não teria sido campeão brasileiro da Copa do Brasil, e hoje, né, com um elenco muito bom, que inicialmente foi ali organizado, estruturado pelo antigo diretor executivo. Se não fosse por ele, o Atlético Paranaense, por exemplo, não chegaria pela segunda vez na sua história a uma final de Libertadores. Alexandre Matos é um baita de um diretor executivo. A gente fala muito sobre isso aqui. Foi ruim no Vasco? Horrível. Mas é um bom nome. E aí a gente até comentou, né? Teve um vídeo que inclusive a gente colocou na capa o seguinte título: autonomia ou demissão. Porque foi um dos pedidos de Matos, mas autonomia no futebol. Essa autonomia não foi dada ao tubarão do mercado. Um tubarão não consegue trabalhar, não consegue agir, não consegue desenvolver a sua natureza dentro de um aquário fechado, trancado. E Matos talvez tenha realizado um trabalho tão ruim no Vasco da Gama porque a 777 fez isso. Colocou o tubarão do mercado dentro de um aquário. Automaticamente, não foi bem. Foi um trabalho ruim, mas tem parcela de culpa na empresa norte-americana. E o mercado, sabendo que há um tubarão no mercado à disposição, vai para cima dele. E a última informação que nós tivemos, através de uma apuração lá do jornal O Dia, que o tubarão no mercado está no radar de um outro, e com todo o respeito do mundo, meu amigo torcedor, com todo o respeito do mundo mesmo,
É rival, é rival. Quando a gente faz um trabalho profissional, temos que ser profissionais. De um outro tubarão no mercado. O Flamengo está de olho em Alexandre Matos, de acordo com informação. Muitas reuniões já aconteceram sobre esse tema, segundo o jornal Um Dia, para contratar um diretor de futebol. E para quem acompanha o futebol, de um modo geral, não apenas o Vasco da Gama sabe que é uma realidade. O Flamengo sofre há anos por não ter um diretor executivo, não ter um profissional para a pasta. Quem faz esse trabalho no rival é o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol. Não há um profissional que trabalhe dentro do Flamengo de forma a receber, né? Ou seja, de forma remunerada na pasta de futebol. Hoje, né, se entende internamente no rival que há essa necessidade. E após a demissão de Alexandre Matos, o Flamengo olha com cuidado, com carinho, a situação de Alexandre Matos. De acordo com informações, terá algumas reuniões nesses próximos dias. Esse ano é ano de eleição no rival, então automaticamente ano de eleição as coisas se fomentam demais. A chegada de reforços, as mudanças que são pedidas pela torcida, tudo isso costuma acontecer em ano de eleição para que a torcida automaticamente comece a puxar mais para o lado do atual mandatário, que é o presidente Rodolfo Landim. E como é um pedido da torcida um diretor executivo, tendo o Alexandre Matos livre no mercado, é um nome que deve ser sugerido, sim, no clube de regatas do Flamengo. E aí eu vou dar a minha opinião. A primeira, vai ser uma perda incalculável para o Vasco da Gama, e não uma perda em si, porque ele não fará falta no Vasco, né? Mas eu digo assim, vai ser um ganho, melhor dizendo, incalculável para o Flamengo ter o Alexandre Matos. Sabe por quê? Porque eu tenho convicção de que lá no Flamengo, o Alexandre Matos, caso feche com o rival, terá autonomia para trabalhar. Terá autonomia para contratar. E ele sabe contratar. Ele sabe negociar. Ele sabe fazer o negócio. Ele sabe do mexido. No Vasco, porém, essa autonomia não foi dada. E por isso o trabalho realizado foi ruim. No Flamengo, meu amigo, se ele tiver a chave do futebol, o Alexandre Matos fará chover. E eu não falo pelo Flamengo em si. Eu falo, se fosse hoje no Palmeiras novamente, se fosse hoje no Galo novamente, qualquer clube um pouquinho mais estruturado e que não tem essa palhaçada que hoje a empresa norte-americana implementou no Vasco da Gama, meu amigo, o Alexandre Matos ia brincar. No Botafogo, com o John Textor, Alexandre Matos ia brincar. Brincar! Porque é um baita de um diretor executivo. Mas no Vasco da Gama, o trabalho foi horroroso, porque a forma com que o Vasco trabalha futebol é uma forma ridícula também. É uma fórmula ruim. Então, Alexandre Matos, nesse momento, de acordo com informações que tivemos agora, né, nesse sábado, está aí no radar. O jornalista Vene Casagrande até chegou a entrar em contato com algumas pessoas de lá do Flamengo. Até o momento, a grande maioria negou, inclusive quase todos negaram a possibilidade de Alexandre Matos fechar com o rival. Porém, eu não acredito nisso. Eu acredito sim que Alexandre Matos é um nome que pode estar na pauta do Flamengo. Essa é a minha opinião. Minha opinião é que Alexandre Matos poderá sim estar na pauta do rival. E aí, volto a repetir, seria um ganho extremo para eles. Uma perda para o Vasco? Não seria. Mas para eles seria um baita de um ganho, pois é um nome que está acostumado a trabalhar em clubes com orçamento forte, e se tiver orçamento forte em sua mão, ele vai conseguir desenvolver um grande trabalho. Então, que loucura, né? Matos poderá estar pulando o muro. E falando até aqui ainda sobre o processo, hoje, pela parte da manhã, a gente teve informação do Gilmar Ferreira que o processo hoje dentro do Vasco da Gama está sendo melhor. Eu gostaria de entender que processo é esse que está melhorado, né? Porque a informação é que o processo está mais rápido do que foi em 2023. Eu não acho. A partir do momento em que o Vasco precisa de 10 a 15 dias para liberar o orçamento para a contratação do atacante André Silva, eu não entendo esse processo como sendo mais rápido. É uma informação que surgiu, muito provavelmente deve chegar até você, e eu já estou colocando a minha opinião aqui na mesa. Eu não consigo visualizar um processo mais rápido hoje dentro do Vasco da Gama. Muito pelo contrário, vejo um processo lento ainda, que dificulta as tomadas de decisão do Vasco da Gama no mercado. E é um processo lento para ambas as coisas. Porque hoje o Vasco da Gama está sem diretor executivo. A gente informou a vocês que a ideia do Vasco da Gama é ter uma comissão, e terá uma comissão de futebol, um conselho de futebol, formado por Lúcio Barbosa, que é o CEO, Ramon Dias Emiliano, que é a comissão técnica, alguns diretores do grupo norte-americano, além disso também a equipe de scout e análise, tanto do Vasco como da 777,
Esse vai ser o conselho. O conselho vai reunir e vai decidir quem chegará ou quem sairá. O conselho vai se reunir e vai decidir quem será o nome a ser negociado, os valores que estarão na mesa. Vai até os nomes? Conselho. Não há um diretor executivo. E a informação que a gente tem é que o Vasco não tem pressa para contratar um diretor executivo. A informação é que o Vasco vai agir com cautela e sem pressa para procurar um diretor executivo. O clube entende que vai ser interessante, principalmente importante, necessária, calma, uma boa procura, uma boa triagem pelo novo profissional. Olha que loucura, né? Tá tudo bem no Vasco, vamos sem diretor executivo, porque tá tudo ok, tá tudo legal, tá tudo maneiro dentro do Vasco da Gama para ter calma para procurar um diretor executivo. Inclusive, a informação que a gente tem é que internamente se vê como ruim o que aconteceu agora, em dezembro, quando o Paulo Brax foi demitido e logo depois chegou o Alexandre Matos. O entendimento interno hoje é de que o fato do Vasco ter contratado rápido o Alexandre Matos foi uma das causas que fez com que o Alexandre Matos não desempenhasse um bom trabalho dentro do Vasco, pois o perfil não foi analisado a fundo. Ah, o Alexandre Matos está ali, vamos contratá-lo, vamos tentar, vamos. Foi ali, negociou, foi rápido, chegou. E hoje o perfil dentro do Vasco da Gama é que talvez seria necessária uma maior triagem, uma maior procura, uma maior cautela na contratação. Então, como o Vasco entende que errou nisso lá atrás, vai querer melhorar e vai agir com cautela agora nesse momento. O que eu não acho legal. Eu não acho legal o CEO do Vasco da Gama, que é o presidente do Vasco, ele se responsabilizar pelas finanças, ele se responsabilizar no meio geral pela Vasco SAF e também se responsabilizar pelas negociações. Não sei se ele vai conseguir fazer isso. Não sei. Mas o Vasco vai agir com essa cautela. O Vasco volta a campo no dia 13. Vai abrir uma janela agora, no dia 1º. Eu sempre venho falando que ela vai até o dia 17, mas fazendo uma correção. Ela vai até o dia 19. E o Vasco vai buscar fazer várias entrevistas a partir já dessa próxima semana para achar algum nome que seja consenso para preencher essa vaga de diretor. Mas vai agir com cautela, vai agir com calma, vai agir com cuidado. Então, não sei sinceramente se essa cautela, se esse cuidado, se esse carinho, se essa calma é legal. Vasco da Gama hoje não pode ter calma. Essa é a minha opinião. E aí, nesses últimos dias a gente teve informação de 2 nomes, né? Um nome que ganhou força nos bastidores e outro nome aí que surgiu como uma possibilidade. O nome que surgiu como uma possibilidade foi o nome do Juninho Pernambucano. E aí a gente teve a informação agora, né? Juninho Pernambucano, um baita de um nome, inclusive, tem passagem por Lyon, exatamente nesse cargo, né, de coordenador do futebol. Inclusive no Lyon ele fazia uma função até acima da de coordenador do futebol, trabalhava em outras modalidades também. Porém, o Juninho não vem para o Vasco da Gama. Ele chegou a receber um convite do John Textor para trabalhar na Eagle Holding, né, que no caso é a Eagle Holding. É uma empresa que gerencia o Botafogo, gerencia o Lyon. Ele teve um convite formal do John Textor para trabalhar nessa Eagle e voltar a trabalhar com o Lyon, mas ele negou o convite. A informação que a gente tem é que nesse momento, inclusive, o Juninho, como é conhecido, o Reizinho da Colina, está completamente focado em outros projetos pessoais e não tem interesse nenhum em assumir qualquer tipo de cargo no Vasco da Gama. Está nos Estados Unidos com a família, nasceu a sua neta, inclusive netas, né, porque são gêmeas. Então, ele, nesse momento, não tem interesse de voltar ao Rio de Janeiro para trabalhar no Vasco. Ou seja, menos um aí, né, para trabalhar nessa parte de futebol do Vasco da Gama. E tem o nome do Juninho Paulista, que ficou de 2019 ao ano passado na CBF, trabalhando com o Tite, trabalhando na Seleção Brasileira, e surge também como uma possibilidade. Até o momento não recebeu nenhum convite para trabalhar, não houve nenhum contato do Vasco da Gama, pelo menos, né, até amanhã desse sábado. Não sabemos o que aconteceu daqui para frente, mas na minha opinião o Juninho Paulista seria um dos melhores nomes, porque seria um nome de, a gente vai entrar já nesse assunto, de harmonia dentro do Vasco. Eu acho que hoje o Vasco da Gama não vai para frente em determinados momentos, em vários aspectos, por conta de uma falta de harmonia. Falta de harmonia porque a SAF e a associação não se falam, que é uma baita de uma loucura. Como não se fala? Como não há comunicação entre o CRVG e a Vasco da Gama SAF? Não existe. E na minha opinião, o Juninho Paulista vindo para essa pasta do departamento de futebol, ele ajudaria muito nessa comunicação com a pasta da CRVG, que é a pasta hoje gerida e comandada por Pedrinho. E além de tudo, um nome experiente, que realizou um baita de um trabalho no Ituano, realizou um bom trabalho na Seleção Brasileira, tem essa experiência, né, dentro da CBF. Então, na minha opinião,
Juninho Paulista ajudaria muito o Vasco da Gama, mas até o momento não foi procurado, mas é um nome que tem força nos bastidores. Dentre as possibilidades de mercado, Juninho Paulista é um nome que agrada a muitos internamente. E eu acho que deveria ser assim. O Vasco carece de ídolos, e trazer os ídolos do Vasco da Gama para dentro do Vasco seria a melhor das situações nesse momento. Porque foi como a gente falou, além de ser um ídolo, é um nome que poderia fazer essa harmonia entre Vasco e Clube de Regatas Vasco da Gama. No caso, a Vasco SAF e o CRVG. Por quê? Porque hoje o clima não é bom. Agora há pouco, o GE colocou uma matéria nas redes sociais e essa matéria fala exatamente sobre isso. De uma relação fria entre Pedrinho e a Vasco da Gama SAF. Pedrinho tomou sua posse agora há pouco, em janeiro, faz algo em torno de 2 meses que Pedrinho tomou sua posse e até o momento ele ainda não conseguiu acertar essa relação com a SAF. É uma relação que, de forma resumida pelo GE, é fria, esporádica e marcada por pendências. Que o clube associativo tenta resolver diretamente com a 777 Partners sem entrar em contato com a Vasco da Gama SAF. Inclusive agora há pouco, de acordo com informações do GE, no caso em fevereiro, houve uma reunião no dia 23 de fevereiro, uma reunião de forma virtual. Pedrinho esteve presente ao lado do seu VP, seu primeiro vice-presidente, que é o Paulo Salomão. Paulo Salomão entrou ali, né, como o segundo conselheiro para ocupar a cadeira do clube. E aí, durante essa reunião, informação dada pelo GE é que o Pedrinho se irritou ali em determinado momento com as pautas que vinham sendo levantadas, pautas que, de acordo com a informação, não tinha nada a ver com futebol. O Vasco passando por um momento ruim, necessitando de reforços, e uma reunião foi aberta para falar sobre outros assuntos que, se não, no futebol em si, dentro de campo. Pedrinho ficou muito chateado, Pedrinho acreditou que os assuntos levantados eram assuntos irrelevantes, reforçou que era necessário, dentro da reunião, uma reunião urgente para tratar sobre a relação entre Vasco da Gama SAF e a associação, porque não estava legal, dentro do futebol as coisas não estavam legais, e na reunião não tinha presença do presidente lá da 777, que é o Josh Wander. Fica em Miami, acreditando que está em outro mundo. E aí, nesse momento, a informação do GE é que o Pedrinho se irritou muito, até a formação inicial é que ele saiu da reunião, o GE se corrigiu agora há pouco, informando que o Pedrinho não saiu, mas informando que o clima ficou muito ruim, que o Pedrinho nem sequer gostou das palavras ditas, então foi uma confusão que esclareceu essa situação. Mas no final, de fato, ele acabou saindo porque se irritou. Então o clima hoje não é legal. Os pares não se falam, os pares não se comunicam. Pedrinho tem insistido na necessidade de uma conversa. Pedrinho já bateu várias vezes na tecla da necessidade de Josh Wander vir ao Rio de Janeiro para conversar com ele. Pedrinho já se disponibilizou a ir até Miami. Já tentou fazer esse pedido várias vezes, sem sucesso. De ir até Miami para conversar com o Josh Wander, porque quer conversar melhor sobre essa relação entre Vasco da Gama SAF e a associação. Pedrinho entende que hoje tem 30%. Quer trabalhar mais com os 30% que tem. Mas não está conseguindo realizar aquilo que o mesmo desejava realizar quando entrou na função de presidente do Vasco da Gama. Então é um distanciamento grande. É sim, né, um distanciamento complicado. Pedrinho não está gostando e é um clima ruim. Dentro do Vasco da Gama é essa questão CRVG e Vasco da Gama SAF. A ver as cenas dos próximos capítulos. A gente vem falando com vocês. Muita água ainda rolará embaixo dessa ponte. A gente, é claro, vai ficar de olho para, assim que tivermos novidades, trazer a vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem aí o nosso canal. Ajudem também o nosso crescimento. A gente volta já já pela parte da noite. E como a gente sempre fala com vocês, saudações vascaínas.